Conversa aqui na Band News FM com o Vicente Ferraro, ele que é cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP. A gente conversa com o professor justamente sobre a situação no leste europeu, Rússia e Ucrânia numa escalada de tensão nos últimos dias. Hoje parece que Vladimir Putin deu um recuo. A gente pode considerar um recuo mesmo, professor, ou o que mais vem pela frente? Boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sim, essas atitudes do Vladimir Putin hoje podem ser consideradas uma sinalização de que está disposto a uma negociação, a um recuo e colocar as cartas na mesa, ou seja, discutir possíveis avanços numa resolução pacífica para esse conflito, né? É interessante observar que Putin ele já conseguiu algumas concessões, né? A gente viu os Estados Unidos, eles retiraram a presença militar dos Estados Unidos dentro da Ucrânia já foi reduzida nos últimos dias. Embora os Estados Unidos continuem mandando armamento, mas alguns técnicos militares foram retirados, ou seja, pode ser uma sinalização de que o Ocidente, a OTAN e os Estados Unidos estão dispostos a recuar um pouco ali da presença militar na Ucrânia. Apesar de tudo isso, uma das questões principais que vem gerando essa tensão, professor, intensificando, né, essa questão, é essa possibilidade do ingresso na OTAN, né, da Ucrânia. Diante disso, agora Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, reforçou que não dispensou completamente essa possibilidade, ou seja, esse recuo, de um lado, pode se tornar aí também uma preocupação em relação a esse outro lado. Em meio a tudo isso, Joe Biden reforça que o presidente dos Estados Unidos, a diplomacia deve vencer. Você acredita de fato que a diplomacia vai falar mais alto? Pelo menos é essa a tendência? Sim, eu acredito que os custos para uma invasão russa são muito altos, ou seja, dificilmente Putin iria se arriscar numa invasão. Os custos econômicos, políticos, seriam enormes para a Rússia. E, ao mesmo tempo, eu acho difícil que o presidente Volodymyr Zelensky vai recuar de maneira enfática, mesmo porque o objetivo de ingressar na OTAN e inclusive na União Europeia está diretamente escrito na Constituição ucraniana, né? Ou seja, há um tabu muito forte, uma pressão de algumas alas mais nacionalistas, de que a entrada na OTAN seja um objetivo muito claro para o país no futuro, né? E vale destacar que desde 2014, né, quando a Rússia incorporou a Crimeia e a Rússia começou a dar uma ajuda às regiões separatistas, né, uma ajuda militar e econômica às regiões separatistas no leste da Ucrânia, a percepção de que a Rússia representa uma ameaça para a Ucrânia cresceu muito. Então, a entrada na OTAN é vista como um dos poucos instrumentos que possam vir a garantir uma proteção da Ucrânia frente a uma eventual invasão russa, né, em outras regiões, além das regiões que a Rússia já ajuda a se manterem independentes, né? Ou seja, a busca para se ingressar na OTAN, enquanto antes de 2014, em 2013 mais ou menos, mais de 50% da população ucraniana era contra a entrada do país na OTAN, depois da crise de 2014, com essa intromissão russa nos assuntos ucranianos, o apoio, a rejeição à entrada da Ucrânia na OTAN caiu para cerca de 30%, né? Ou seja, hoje em dia há um consenso muito maior na sociedade ucraniana de que a Ucrânia deve fazer parte da OTAN do que tínhamos há 10 anos atrás, né? Ou seja, essa pressão russa, essa hostilidade, essa ameaça, acaba tendo um efeito reverso para a Rússia, que é aumentar a percepção da Rússia como ameaça e gerar um incentivo social maior para que o próprio país, para que a própria Ucrânia entre na OTAN. E isso é notável não apenas na Ucrânia, né? Nos outros países ali do leste europeu, que já são parte da OTAN, a percepção da Rússia como ameaça também acaba crescendo com essa mobilização russa, né? Em países ali como a Letônia, a Estônia, há uma grande apreensão. São países que também têm minorias étnicas russas consideráveis, então eles têm medo que a Rússia possa, no futuro, utilizar o argumento de que esses países têm minorias étnicas russas como pretexto para uma invasão. Então eles querem reforçar ainda mais a presença da OTAN nos seus países. E em outras regiões que têm históricos de animosidades com a Rússia, como a Polônia, né? Ou seja, o leste europeu inteiro acaba ficando apreensivo com essa mobilização russa dos últimos meses. Professor, ontem o presidente da Ucrânia fez um pronunciamento à nação falando que o ataque russo era iminente, que aconteceria no próximo dia 16, no caso amanhã, né?
Houve toda uma comoção da comunidade internacional, bolsas de valores despencaram, o preço do petróleo foi lá para cima, porque realmente se acreditou que essa invasão poderia ocorrer. Corta a cena, 12 horas depois, o Ministério da Defesa russo anuncia a retirada de tropas ali da região da fronteira. Até que ponto esse pronunciamento pode ter influenciado nessa decisão do Putin, ou esse discurso foi mais um discurso realmente para tentar um apoio a uma futura entrada da OTAN, da Ucrânia na OTAN, na União Europeia? Como é que o senhor avalia isso? Eu não acredito que o posicionamento do presidente Volodymyr Zelensky tenha sido muito claro, né? Ele a todo momento está dando sinais contraditórios, né, numa tentativa de diminuir os riscos, a percepção de risco em relação a uma invasão. Ou seja, nas últimas semanas ele teve uma posição muito mais modesta em comparação com outros líderes do Ocidente. Ou seja, em diversos momentos ele reforçou que não acredita que de fato haja uma possibilidade de invasão. E entre os motivos para ele ter adotado essa posição um tanto incerta e até mesmo negacionista do ponto de vista do risco de uma invasão está que essa apreensão toda está tendo um impacto negativo na economia ucraniana, a economia ucraniana que já não está numa situação das melhores, né? O país sofre com a inflação, como diversos países do mundo estão sofrendo nessa tendência pós-Covid. É interessante observar que nos últimos anos a Rússia frequentemente mobilizou tropas próximas à fronteira, ou seja, desde 2014 a Ucrânia vem sofrendo com uma certa intimidação, vem sofrendo uma certa pressão, e a população pode ter se habituado com essa atuação russa ali próximas às fronteiras, né? A própria população pode acreditar que de fato talvez não haverá uma invasão, né? Ou seja, é uma situação muito incerta. Está claro que a mobilização atual próxima das fronteiras ucranianas é muito maior do que a que foi verificada nos outros anos. Mas mesmo assim há um histórico de ação russa nos últimos anos. E além da preocupação com o impacto econômico, né, que as elites ucranianas têm, é interessante destacar que não há uma preparação clara sobre como a população deve reagir em caso de invasão, né? Por exceção de algumas cidades, como Mariupol, que são cidades que estão muito próximas às zonas de conflito no leste, não há uma preparação muito clara, né? As elites ucranianas, o presidente não está mobilizando a população como se de fato uma guerra ali fosse iminente, né? Ou seja, parece que estão apostando as fichas de que não haverá uma guerra. Inclusive ontem, oligarcas, que são figuras muito conhecidas, né, dentro da Ucrânia, e alguns deputados, principalmente de oposição, eles deixaram o país. Então, no discurso que Zelensky deu ontem, ele reforçou, ele pediu que esses deputados e que esses oligarcas retornassem ao país imediatamente, porque o país deve estar unido, né? Ele fez um discurso bem enfático de que o país deve estar unido e de que os oligarcas e os deputados, esses deputados que deixaram cerca de 20 ou mais, não devem abandonar o país nesse momento difícil. Eu não acredito que isso tenha motivado o recuo russo, eu acredito que outras coisas tenham motivado esse recuo, como a ameaça de sanções, né? Ou seja, eu acredito que em nenhum momento a Rússia de fato queria uma invasão, ela queria mais ver um recuo enfático dos Estados Unidos ali. Isso a gente tem visto um pouco nos últimos dias, com a retirada de diplomatas, com a retirada de técnicos militares, ou seja, talvez de fato os Estados Unidos também estejam sinalizando de que a presença militar da OTAN ali vai se reduzir, né? Ou seja, a Ucrânia não faz parte da OTAN, não há uma perspectiva muito grande, em nenhum momento houve uma perspectiva de fato grande da Ucrânia entrar na OTAN, mas alguns países membros da OTAN, como Estados Unidos, Inglaterra e mesmo a Turquia, estavam ajudando e estão ajudando a Ucrânia nesse conflito do leste. O que a Rússia talvez queira sinalizar é que ela não quer essa ajuda de países membros da OTAN de maneira muito clara ali na região que ela considera como área de influência dela. Nós falamos aqui na abertura do nosso jornal de hoje, professor, sobre a visita do presidente Bolsonaro em meio a todas essas tensões à Rússia, né? Ele que já chegou por lá e muito se questionou essa ida do presidente Bolsonaro nesse momento. A gente sabe que esse agendamento de visita já aconteceu previamente, mas essa visita lá apenas por questões comerciais, para tratar ali do agronegócio, segurança digital e armamentos, mas o momento é muito delicado e isso levantou toda uma questão, uma polêmica sobre essa ida ou não. Mas fato eu queria saber como essa tensão pode afetar o Brasil. Nós falávamos agora do impacto nas bolsas de valores mundialmente, de como isso, de uma maneira ou de outra, chega também por aqui, mas diretamente, essa tensão Ucrânia, Rússia, de que maneira nos impacta ou não nos impacta de uma maneira muito direta, muito efetiva na prática?
Eu acho que o primeiro impacto direto é o impacto econômico, né? O que a gente tem visto nas últimas semanas, e até mesmo nos últimos meses, a subida do preço do petróleo no mercado internacional. Então aqui a gente já vem sofrendo, já vem sofrendo com o preço dessa commodity, e um eventual conflito, ou mesmo essa instabilidade, essa ameaça de conflito, acaba impactando diretamente no preço do petróleo no mercado internacional, e isso indiretamente acaba impactando a economia aqui no Brasil, acaba gerando uma pressão inflacionária. Então, esse é o maior impacto que eu vejo que pode ocorrer no Brasil no curto e médio prazo, né? Agora, em relação à diplomacia brasileira, eu vejo que, historicamente, o Brasil, o Itamaraty, tenta manter um certo distanciamento a problemas que estão muito, muito distantes do Brasil, como essa questão europeia. Mesmo em relação à crise ucraniana, a incorporação da Crimeia à Rússia em 2014, não houve uma posição enfática do Brasil. O Brasil praticamente se silenciou diante dessa ameaça, diante do que ocorreu ali na Ucrânia, nessa tensão com a Rússia. E eu acho que a tendência do Brasil é manter esse posicionamento, né, um posicionamento de não se envolver nessa questão. Agora, se de fato houver uma invasão, o que eu acho que é algo muito provável, né, por uma série de fatores, se de fato ocorrer uma invasão, eu acredito que haverá uma pressão muito grande dos Estados Unidos para o Brasil se posicionar. Aí, talvez, o Itamaraty possa adotar uma posição mais enfática. Mas, por enquanto, se a situação continuar como está, eu acredito que o Itamaraty manterá a posição de neutralidade, a posição de silenciamento em relação a essa crise, e mesmo porque o Brasil, assim como a Rússia, os dois países fazem parte dos BRICS, eles vêm buscando estreitar as relações comerciais. O Brasil exporta carne, exporta soja para a Rússia, importa da Rússia fertilizantes, né, que mais do que nunca são de grande importância para o agronegócio brasileiro. Então, eu acredito que essa visita discutirá assuntos essencialmente comerciais e que assuntos polêmicos, assuntos de questão de ordem política e de ordem militar serão evitados, né? Bom, agradeço ao professor Vicente Ferraro, cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, na seção Rússia e Eurásia, conversou conosco justamente sobre essa tensão no leste europeu. Esperamos, né, professor, que seja realmente só uma tensão e que os ânimos possam se acalmar por lá, porque ninguém precisa de uma guerra, ainda mais num ano que já começou tenso. Então a gente torce para que a situação melhore por lá, que as potências mundiais cheguem a uma solução o mais rápido possível. Obrigado por conversar aqui com a gente na Band News FM. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma boa tarde.